23. Deuteronômio 3, a partir do 23, o quinto livro da Bíblia. Depois de Números. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, passastes a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor se indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordem a Josué e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo, e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor. Amém. Nosso Deus, que o Espírito que habita em nós e nos santos que estão na terra, em culto, ou lendo a palavra, que Ele venha nos guiar a toda a verdade, venha nos iluminar o coração, a mente, abrir os nossos olhos, também dos pecadores não convertidos que porventura estejam em nosso meio, que seja revelada a sua verdade, que é Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, não existiu homem semelhante a Moisés. Os profetas tinham revelações, sonhos, visões da parte de Deus. Moisés, apesar de ser profeta, ele não tinha sonhos e visões. Ele falava com Deus face a face. Ninguém pode ser comparado a este homem. Porém, aqui, vocês notaram que ele está fazendo uma oração. O homem que fala com Deus face a face, está falando com Deus, e Deus disse para ele não. Alguns têm a doce ilusão que Deus não diz não. Mas esse homem, que é o maior de todos, no sentido de ter essa visão de Deus, esse homem que teve muitas experiências com Deus, ouviu um não muito claro da parte do Senhor. Então eu gostaria de refletir nesta manhã sobre o não de Deus, porque é possível que nós também estejamos ouvindo o não de Deus continuamente, porque como Moisés, há algum defeito, há algum erro, há alguma coisa que está bloqueando, que está impedindo de Deus dizer sim. Então vamos analisar esse não de Deus. Em primeiro lugar, Deus pode dizer não a uma oração perseverante. Uma pessoa que ora continuamente. Lembremos que Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre
e nunca desfalecer. Então a gente vê aqui Moisés fazendo isso. Versículo 23. Também eu, neste tempo, implorei ao Senhor, dizendo. Não era uma oração única, era uma oração contínua. Mais abaixo ele diz, olha, basta, não me fale mais sobre esse assunto. Moisés era persistente, ele não desistia de orar. Então, é possível que você e eu sejamos uma pessoa persistente como aquela viúva, e mesmo assim, Deus vai dizer não. A oração pode ser persistente, mas se não tiver de acordo com a vontade de Deus, ouvirá o não do Senhor. Você pode pedir, e devemos pedir, mas se esse pedir nosso, insistente, não está em harmonia com o querer do Senhor, é não. Deus vai dizer não. Diz o apóstolo João, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouvirá. Então, a oração persistente precisa se harmonizar com a vontade de Deus, senão ouvirá o não. A oração pode ser contínua, mas se o pedido não estiver em sintonia com o relógio do Senhor, não se concretizará. Eu persisto, eu oro, mas essa oração precisa estar em harmonia com o horário de Deus, que é o dia e a hora que Ele vai responder. Mateus nos diz, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem um filho, senão um pai. Nós sabemos que é vontade do Pai que o Filho venha, e nós podemos pedir, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas Ele não virá só porque você está pedindo, Ele virá no dia e na hora que o Pai predeterminou. A oração pode ser perseverante, mas se procede de um coração altivo, soberbo, experimentará o silêncio de Deus. Eu oro, mas eu sou prepotente. Lembra da parábola da história de um publicano e um fariseu que entraram no templo e oraram? Diz a palavra do Senhor em Jó, clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios, Deus não ouvirá, nem atenderá para eles o Todo-Poderoso. Então, um coração soberbo, ele não vai responder, ainda que a pessoa fique clamando. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. A oração pode ser persistente, mas se for mecânica, é perda de tempo diante de Deus. É a pessoa, tipo católico, que pega o terço e fica contando e fazendo aquelas orações repetidas. Às vezes o crente pode ter esse tipo de atitude, eu vou perseverar na oração, mas o Senhor disse, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades. A oração pode ser teimosa, mas se é para satisfazer o desejo carnal, o não de Deus será dito. Eu persevero em oração, mas o que eu estou pedindo é para a satisfação da carne. E diz Tiago, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Vejam, eu fiz essas argumentações, claro que elas não incluíram a oração de Moisés. Eu estou ampliando para que você entenda que você pode ser uma pessoa perseverante na oração, mas com esses erros, Deus vai dizer não para mim e vai dizer não para você.
o não de Deus. Deus pode dizer não a uma oração de um homem humilde. Observe, eu falei do soberbo há pouco, mas Moisés não foi altivo na presença de Deus. Versículo 23, ele diz: também eu, nesse tempo, implorei, perseverei. Agora implorei dizendo o quê? Pedindo o quê? Graça ao Senhor, dizendo. O que é graça? Favor não merecido. Ele está pedindo uma coisa a Deus, mas ele está consciente que ele não é merecedor daquilo que ele está pedindo. Ele poderia dizer: Senhor, o Senhor me chamou. Lembra lá que o Senhor me salvou quando eu era pequeno, não me deixou morrer e me transferiu para a família de Faraó, e que o Senhor até hoje tem me socorrido e me ajudado e ouvido a minha voz. Mas ele não usou das suas qualificações, ele apenas disse: me conceda a sua graça, me conceda a graça. Mesmo humilde, Moisés ouviu não. Moisés não usou de sua posição de liderança para exigir de Deus que ele desse entrada na terra. Senhor, eu sou o líder que o Senhor escolheu. Lembra que eu resisti, eu não queria ser líder e o Senhor me colocou. Então, como líder, que eu tenho o privilégio de entrar depois do Jordão na terra prometida. Mas Deus não ouviu, apesar de toda a sua posição de líder do povo de Deus. Lembra muito do Eliabe, alguém que tinha uma aparência bela, e quando Samuel vê Eliabe, diz: eis aí o ungido do Senhor, o escolhido do Senhor. E o Senhor disse: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, Moisés não usou de nenhum expediente externo para forçar Deus a abençoá-lo. Moisés não usou de sua intimidade com Deus para decretar sua entrada na terra prometida. Tem muitos ousados que eu decreto que Deus vai fazer isso, aquilo. Moisés poderia até decretar alguma coisa, porque ele via Deus face a face, mas ele não fez isso. Ele apenas pediu graça ao Senhor. Nunca mais se levantou em Israel um profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Que coisa maravilhosa, né? Era um homem íntimo, era um homem que viu a sarça pegar fogo. É um homem que ficou 80 dias na presença do Senhor, que o rosto dele chegou a brilhar. Ele poderia dizer: sou íntimo seu, Senhor, porque o Senhor não me atende. Moisés, então, não usou dessa intimidade, dessa proximidade de Deus. Moisés não usou seu serviço prestado ao Senhor como barganha para entrar na terra prometida. Senhor, eu estava lá em Midian e descansando, tinha minha esposa, meus filhos, o Senhor me tirou daquele sossego e me levou para o Egito, e agora eu estou transportando esse povo com tanta dor de cabeça. Ele não usou do serviço a Deus para dizer que Deus tinha de abençoar. No tocante a todos os sinais e maravilhas que, mandado do Senhor, fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e os grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o povo, as 10 pragas. Tudo foi um instrumento de Deus usando Moisés. Moisés poderia agora dizer: Senhor, quanto eu tenho trabalhado por ti, eu enfrentei as maiores lutas por causa do teu nome, então me deixa entrar na terra. Ele disse não, ele não usou isso, ele apenas disse: me conceda a graça.
Moisés não usou seu título de profeta para profetizar que entraria na terra prometida. Lembre que ele é o profeta, né? Um profeta e símbolo do profeta. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, que é o Senhor Jesus. Operando sinais e transmitindo a palavra de Deus. Ele poderia dizer: Senhor, eu sou teu profeta, atenda a minha voz. Mas ele não usou desse expediente. Nós, quando estamos na presença de Deus, sempre temos um argumento. Olha, eu sou bom, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu venho para a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Quanto eu trabalho nas sociedades internas. Moisés não usou nada desse expediente. Ele foi bastante humilde na presença de Deus, simplesmente disse: me conceda esta graça, e mesmo assim Deus disse não. O reconhecimento da ausência de mérito na oração é importante, mas humildade sem fé impede o agir de Deus. Eu posso ser humilde na presença do Senhor, eu posso colocar a minha boca no pó, mas se eu não tiver fé, Deus vai me dizer não. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o busca. Havendo humildade na oração, mas estando ausente o mediador, que é Cristo, não haverá resposta divina. Eu posso ser humilde, mas eu só posso ir à presença de Deus através do mediador, que é Cristo Jesus, o Senhor. Eu não posso usar a minha humildade como um instrumento para ser recebido na presença de Deus. Naquele dia nada me perguntareis, diz o Senhor. Em verdade eu vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. É por causa de Cristo somente que Deus nos ouve. Existindo humildade na oração, divorciada da santidade, é perda de tempo. Eu sou humilde, mas não sou santo. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me ouvirá. Então, às vezes, a pessoa é persistente, a pessoa é humilde e continua ouvindo não de Deus. O não de Deus nas orações. Deus pode dizer não a uma oração que reconheça sua grandeza e a sua unicidade. Observe no 24, quando Moisés está orando, o que ele fala sobre Deus. Ó Senhor Deus, passastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Moisés está usando palavras verdadeiras, exaltando a esse Deus, reconhecendo que Ele é único e que não há ninguém que possa ser comparado a Ele. Todas as orações deveriam ser imbuídas com esse espírito. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendizendo a Deus, exaltando ao Deus vivo e verdadeiro. E Moisés o fez. E mesmo exaltando a Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo que Deus é único, Deus disse para ele, não. Reconhecer a Deus como supremo, mas não lhe prestar obediência, torna nula a nossa oração. Não adianta dizer, não foi o caso de Moisés, dizer simplesmente que Deus é Senhor, mas não fazer o que Ele manda. Muitos me dizem, Senhor, Senhor, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando a sua casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Eu digo quem Ele é, mas não me submeto a Ele. Eu vou ouvir
Não. Não foi o caso específico de Moisés. Recorrer a ele como Deus, mas ter esperança em outra fonte de livramento, impede dele ouvir nossas orações. Às vezes eu estou recorrendo a Deus, mas eu já estou pensando em uma pessoa que é essa pessoa que vai abrir a porta para mim, é o pistolão. Se Deus não é o seu pistolão, então você tem outros deuses. Você está atirando para todo lugar, na esperança de conseguir alguma coisa. Não terás outros deuses diante de mim. Moisés chega e diz: olha, não existe alguém que seja igual ao Senhor. Buscar a Deus como Todo-Poderoso, mas fazer um pedido na contramão da vontade divina é orar inutilmente. E esta é a confiança, nós falamos, que temos para com Ele, que se pedirmos segundo a sua vontade. Vejam ainda o não de Deus. Deus pode dizer não a uma oração feita por um indivíduo que tenha tido experiências com Ele. Observe aí no versículo 24. Ó Senhor Deus, passastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer as tuas obras segundo os teus poderosos feitos. Moisés viu os sinais de Deus, aqueles sinais particulares, a mão que ficou leprosa quando botava no peito, a vara que se transformou em cobra, a água que virava sangue, os sinais do Egito. Moisés viu o feito do Senhor. Moisés cantou quando atravessou o Mar Vermelho: só o Senhor é Deus. Então ele era um homem cheio de experiências. Mas mesmo cheio de experiências, Deus disse o que para ele? Não. Algumas pessoas, eu vou procurar fulano de tal, que tem umas experiências com o Senhor, porque quando ele botar a mão, vai sair tudo. Vai sair tudo, porque a ideia é que quem é mais próximo de Deus, a oração será ouvida. Não funciona assim. Muitos estão correndo para os 300, né? Escondidos às vezes, sem eu saber, estão lá passando pelo corredor dos 300 para ver se recebe alguma coisa. Pois eu lhe digo aqui que alguém aqui que é maior do que os 300 orou e Deus disse o quê? Não. As experiências comuns do dia a dia, ou as experiências extraordinárias, anjos, arcanjos, ou um milagre com Deus, deveriam nos animar a orar ao Senhor, mas elas não são essenciais para Deus ouvir nossas orações. Podemos ter experiências ou não, isso não faz diferença para o Senhor. Um coração contrito e compungido, Deus não desprezará. As experiências com Deus não são indicativos que pertencemos ao Senhor, mas provas da sua bondade ou juízo de Deus. Logo, não podem ser as razões para Deus ouvir nossas orações. Por exemplo, Moisés era um servo e viu os sinais. E Judas, o traidor, ele não viu os sinais? Ele mesmo não operou os sinais? Mas nada aconteceu. E que dizer de Faraó? Faraó não viu os sinais, Deus não colocou sobre ele os sinais, não eram os sinais de bondade, eram os sinais de juízo contra Faraó. Faraó teve até um arrependimento parcial, mas voltava ao caminho errado. Portanto, estenderei a mão, ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele, depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios. Quando sairdes, não saireis de mãos vazias. Então a gente precisa notar essa questão.
O que importa é andar com Deus e não os sinais de Deus. As experiências com Deus podem nos dar uma compreensão dilatada do Senhor. Moisés reconheceu pelo poder como Deus realmente é grande. Mas para nossas orações serem ouvidas, precisamos de comunhão com Deus. Eu preciso andar com Deus. Não os sinais. Eu tenho de andar com Deus. Se você não vê os sinais, vocês não vão crer, diz o Senhor Jesus. O cego disse aos fariseus: nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Coisa linda. As experiências com Deus podem nos estimular a crer em um novo sinal de Deus, mas somente a fé em Deus e em sua palavra é que move a ação de Deus em nosso favor. Eu vejo o sinal, eu me sinto animado a orar, mas se eu não crer, se eu não seguir a palavra, Deus não vai ouvir a minha oração. As experiências com Deus não podem ser desprezadas, e eu não estou desprezando essas experiências, mas a vontade divina é norma para a resposta de Deus. Seja feita a tua vontade. Seguindo, o não de Deus. Deus pode dizer não a uma oração feita por um transgressor da sua lei. E aqui especificamente é o caso de Moisés. Moisés ouve o não porque ele transgrediu a palavra de Deus. Vejam aí no versículo 25. Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor, presta atenção aí, o Senhor se indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse o quê? Basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o oriente, e para o norte, e para o sul, e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. A oração persistente, mas feita por um transgressor da vontade de Deus, não será atendida. E aqui é o calo de Moisés. Em que ele transgrediu? Ele não glorificou a Deus. Qual é a primeira pergunta do breve catecismo? Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Então Deus disse a Moisés: Moisés, fale a rocha, e a rocha vai dar água para o povo. Aí Moisés, que era calmo, ficou nervoso. E ficando nervoso, com o povo agitado, só querendo comer e beber, ele pegou o cajado dele e feriu a rocha, bateu na rocha 2 vezes. Deus não mandou ele fazer isso, mandou ele falar, ele feriu. Ele ali pecou contra Deus. Esse pecado foi a causa de Deus dizer não para ele. Pelo que, diz o Senhor, lembrem, se eu estou na contramão da vontade de Deus, como Moisés, mesmo que eu ore da maneira que Moisés orou, eu vou ouvir o não. Isaías, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, a perseverança, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, prejudicando o próximo, fazendo mal contra o próximo. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Então, uma pessoa que está em transgressão à vontade revelada de Deus, pode orar, pode multiplicar a oração, é não de Deus, como Moisés ouviu. A transgressão cometida pode
ser por indução do próximo, mas não nos isentará de ouvir o não do Senhor. Eu pequei, mas foi por causa de A e B. Moisés disse: o Senhor ficou indignado contra mim por vossa causa. Foram por causa de vocês que me deixaram nervoso, é que eu feri a rocha. Mas dele podia argumentar isso diante de Deus, mas Deus disse: não quero saber não. Você me desobedeceu. Não justifica. Lembre quando o Senhor pergunta: ô Adão, você comeu do fruto que eu havia proibido que você comesse? Adão disse: olha, eu comi, mas a mulher que o Senhor me deu. Aí o Senhor perguntou: vem cá, o que é que você fez? A serpente. A mulher respondendo: foi a serpente. Deus liberou? Não. Castigou Adão, castigou Eva e castigou a serpente. As transgressões pessoais são uma grande barreira para Deus ouvir nossas orações. Por que ele recebeu não? Porque ele tinha pecado contra Deus. E o pecado faz separação entre o pecador e Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem surdo o seu ouvido. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que desvia os ouvidos da lei até a sua oração será abominável. Nossas transgressões entopem os ouvidos do Senhor para que Ele não ouça nossas orações, conforme o Isaías, mas eu leio aqui Zacarias. Eles, porém, não quiseram atender e rebeldes me deram as costas e se surgiram e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvisse a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamarão e eu não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. As nossas transgressões podem fechar a porta divina para os pedidos específicos. O que é que Moisés pediu a Deus? Me conceda a graça de entrar na terra que mana leite e mel. Ele fez um pedido específico. E Deus disse o que para ele? Não. Você não vai entrar na terra prometida. Nossas transgressões nos farão ver a bênção que seria nossa apenas de longe. Que coisa! Passou 40 anos no deserto, gente. Quando ele está na divisa do rio para a Jericó, né, a próxima cidade era Jericó, aí Deus disse: olha, você não vai entrar não. Você só vai ver, suba aí o monte, dê uma olhadinha, porque você só vai contemplar aquilo que eu ia dar a você, porque você me desobedeceu. Você vai ver com seus olhos, mas não vai poder usar, gozar, experimentar. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o oriente, ocidente e para o norte, 27, e para o sul, e para o oriente, e contempla com seus próprios olhos, porque não passarás este Jordão. É interessante, irmãos, que Moisés, ele não apenas ouviu o não de Deus, ele orou e Deus disse a ele assim: basta. E depois segue: não me fale mais nesse assunto. Não foi só um não que Deus disse a ele, não. Deus disse: olha, não ore mais. Pare de orar, porque eu não vou te atender. Que coisa para um homem como Moisés. Não insista. Já fechei a porta para você, essa porta não vou mais abrir. Mas o que é mais doloroso, vamos dizer assim, que Deus não só fechou a porta para ele e disse: você não vai entrar, mas o que eu ia dar a você, eu vou dar para outro. Versículo 28, vamos ler 29? Dá ordem a Josué e animam e fortalece, porque ele passará diante deste povo
e o farás possuir a terra que tu apenas verás. Moisés, gente. Deus disse, olha, eu vou pegar essa terra, você não vai não, eu vou mandar outro no seu lugar, é Josué. Por causa do pecado, irmãos, de Salomão, foi decretado por Deus que 10 tribos seria dada ao próximo. Sabe, quando nós não obedecemos a Deus, Ele nos faz ver a bênção e nós vamos contemplar outro gozando daquilo que seria nosso. Salomão, o Senhor disse, rapaz, você desobedeceu a minha palavra, agora eu vou tirar 10 tribos de você e vou dar ao próximo para que ele governe. Lembra do Judas, o traidor? A palavra de Deus fala lá em Atos, que Pedro levanta e diz, olha, Judas é aquele traidor que está profetizado, que saiu para o seu lugar e ocupe outro seu bispado, o seu ministério. Já que ele não me obedeceu, alguém vai ocupar o lugar dele para ser o apóstolo, que foi Matias. Por não obedecer ao Senhor, os pais não entraram na terra prometida. O Senhor disse para os pais, vocês também não entrarão na terra prometida. E quem vai entrar na terra prometida? Seus filhos. Os filhos que vocês disseram que eles seriam escravos, eles vão possuir a terra. Quer dizer, Deus transferiu o que era dos pais para os filhos, porque os pais não obedeceram ao Senhor. Igreja, eu concluo. Será que nós não estamos ouvindo muito não de Deus na nossa vida? Será que esse silêncio não é o não de Deus contra as nossas orações? Nós precisamos entender, se Moisés ouviu não, nós ouviremos também. Nós precisamos corrigir a nossa vida. Diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos consertar nossa vida, gente. Vamos botar nossa vida no altar. Vamos buscar primeiro o que Deus deseja, para que próprio Deus vá à nossa frente, abrindo todas as portas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Fiquemos de pé.